Neste programa vamos falar sobre um blockbuster da internet que tem feito furor junto de muitas almas. Zeitgeist é um vídeo disponível online em que, durante 2 horas, faz uma viagem crítica pela religião, o 11 de setembro e o submundo do poderio económico com as suas ligações à nova ordem mundial. Zeitgeist significa em alemão o espírito do tempo, um espírito que pronuncia-se não ser o de Deus. Nas palavras de um crítico de cinema, Zeitgeist é o último beat de guerrilha mediática, não deixando por mãos alheias o destroçar do cristianismo. Realmente não começa com panos quentes a sua abordagem da religião. No entanto, procurando olhar por detrás de quem olha o mundo desta maneira, percebemos que, em nome de Deus, cometeram-se atrocidades, no pretérito e no presente. Jurar sobre uma Bíblia Sagrada é tido como algo solene e referencial. No entanto, no espírito e no coração, as intenções e os sentimentos podem ser antagónicos. Zeitgeist sublinha a realidade de símbolos como o livro sagrado, a bandeira americana como traduzindo-se numa equação bélica. Esta analogia não deixa de ser relevante pelo sentido em que, a partir dos anos 80, o discurso político americano ganhou um novo léxico religioso. A Bíblia, a oração, o discurso cristão, o God Bless You, cativou e hipnotizou milhões de americanos que, contentando-se com a linguagem, descuraram o seu verdadeiro sentido. Jordan Maxwell, um especialista em ocultismo, presta a sua voz em Zeitgeist, sublinhando que as poderosas instituições económicas estão na base do pior que o mundo conheceu e pode esperar. Elas foram criadas pelas mesmas pessoas que vos deram o governo, a vossa corrupta educação, os cartéis bancários internacionais, porque os seus mestres estão completamente indiferentes em relação a si ou à sua família. Tudo o que eles querem é controlar o mundo. E continua acrescentando: não sei o que Deus é, mas sei o que Ele não é. Zeitgeist aponta o dedo a um Deus autoritário, que subjuga, espia tudo o que fazes, impõe-te um espartilho legal e depois manda-te para o inferno. Mas Ele ama-te, ironiza. Zeitgeist fala da dualidade do mal e do bem, como algo existente desde os primórdios da história. Começa por dar o exemplo de Horus e Sete, figuras mitológicas do Egito, que representavam precisamente esta dualidade. Começa aqui a sua intenção mistificadora de Cristo, quando enumera as principais etapas de Horus: nascido a 25 de dezembro, nascido de uma virgem, uma estrela a leste, adorado por 3 reis, mestre aos 12 anos, batizado e início de ministério aos 30, 12 discípulos, produziu milagres, foi chamado de Cordeiro de Deus, a luz, foi crucificado, esteve morto durante 3 dias e ressuscitou. Zeitgeist continua com uma lista de personagens mitológicas com características semelhantes a Cristo, como Attis, uma deusa grega, Krishna, uma divindade hinduísta, a deidade greco-romana Dionísios, Mitra, uma divindade na cultura iraniana. No entanto, todas estas enumerações não são fundamentadas e dificilmente poder-se-á encontrar base credível para as sustentar. Zeitgeist releva a natividade, a crucificação e a ressurreição da Estrela da Manhã numa concepção astrológica, identificando os relatos bíblicos como o movimento solar no solstício de inverno. Parece que 25 de dezembro tem uma importância fundamental para todas as divindades apontadas em Zeitgeist, tendo estas nascido naquela data por importância fundamental do Sol. O filme promove o destronamento da importância de Jesus ao colocá-lo ao nível de mais uma das divindades no rol da história.
Acontece que, para o cristianismo, o 25 de dezembro é apenas uma data simbólica, não sendo consensual nos meios académicos a data do seu nascimento. De qualquer forma, como é sabido, não é a data que dá relevância ao nascimento do Senhor Jesus. Zeitgeist desdobra-se na associação da luz do mundo com o Sol, procurando numa concepção noverística interpretar as Sagradas Escrituras e relevá-las para as fases do equinócio no universo astrológico. Com base na tese de adoração do Sol por parte de algumas civilizações, Zeitgeist sugere que a teologia cristã é uma paródia sobre a adoração do Sol. Na nossa perspectiva, o Sol é algo vital à vida e a sua presença enche o mundo de cor, de vitalidade, e a sua luz, o seu calor, é a sobrevivência do ser humano. Zeitgeist revela verdadeiramente o espírito deste tempo, de distanciamento de Deus e da sua revelação, por intoxicação de valores e dos piores exemplos que a religião pode trazer. A religião nunca poderá reformar a humanidade porque religião é escravatura, sustenta o filme. Não podia estar mais de acordo com Zeitgeist a este respeito. Religião tem sido realmente a humanização do espiritual, corrompendo os valores instituídos divinamente em ações humanas aglutinadoras da vontade do homem. Zeitgeist não deixa em claro as aberrações da cristandade que se traduziram em guerras santas e num período medieval que fez recuar a civilização aos tempos mais bárbaros. Foi a morte espiritual do homem que se traduziu em algo inqualificável como a Inquisição. Mas Zeitgeist, na sua cruzada contra o cristianismo, mostra-o como ideia desenvolvida pelo Império Romano para a subjugação social. O cristianismo, juntamente com todos os sistemas teísticos, é a fraude de todas as eras, e adianta sugerindo que promove uma subjugação cega às autoridades. Na sua demanda propagandística, Zeitgeist utiliza as escrituras segundo a sua conveniência nova erística, mas descora as relações de integridade profética em que a Bíblia se explica a si mesma e, sobretudo, aponta para a realidade de um Messias personificada na pessoa de Jesus Cristo. Os registros históricos, os relatos bíblicos e a história da Igreja viva e verdadeira não interessam à análise do universo de Zeitgeist. Se é verdade que a religião promove, num certo sentido, uma subjugação e escravização da vontade humana, Deus não deseja de todo acorrentar o ser humano e demonstrou-o desde o primeiro momento, desde o primeiro fôlego. Jesus Cristo é a autoridade divina que não subjuga, mas que liberta. Milhões de seres humanos ao longo da história não se sentiram de forma alguma escravizados por um sistema, mas antes libertos pelo amor de Deus através da pessoa de Cristo. A fé e o amor são realidades que Zeitgeist não pode compreender, nem ver, muito menos interpretar. It is wrong, blasphemous, and sinful for you to suggest, imply, or help other people come to the conclusion that the U.S. government killed 3,000 of its own citizens. Zeitgeist tem um aspecto positivo, procura desmistificar o mito do terror exponenciado com o 11 de setembro e incide o foco dando luz a uma realidade tenebrosa que é o mundo por detrás do poderio económico dos maiores cartéis bancários, ambos aspectos vitais para o surgimento da nova ordem mundial. Mas estes são aspectos que abordaremos oportunamente. Entretanto, temos a garantia de que aquele que morreu e ressuscitou é o Criador do Sol e de todas as coisas. A luz da vida que irradia pode transformar o ser humano e através de Jesus Cristo podemos viver junto daquele que é fonte de luz para a eternidade. Sinais dos tempos. Uma análise aos acontecimentos globais, uma referência ao texto bíblico sobre o fim dos tempos. Crónica semanal de opinião com Orlando Esteves.